A paz do Senhor, amado. Deus abençoe a todos. E venho aqui mais uma vez trazer algo que o Senhor me mostrou nesse dia de hoje, 8/4/2025. Amados, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar o Senhor, porque os dias verdadeiramente sabemos que serão difíceis conforme vai se aproximando a vinda do nosso Senhor Jesus, né? Tão desejada a nós todos, esse grande momento de que estamos aguardando, né? Da chegada do nosso Senhor. Também vamos viver, né? Se o Senhor nos permitir, ainda muitas coisas que jamais imaginaríamos que viveríamos para ver tal coisas. Mas, amados, é momento de nos unir em oração, clamar ao Senhor e que Ele tenha misericórdia, né? De nossas vidas, nossas famílias, do nosso país e de tantos outros países que têm vivido confrontos, como nós já sabemos. Amados, o que me trouxe aqui foi um sonho, mais um sonho que o Senhor me deu. Um sonho curtinho, bem curtinho, mas que traz, de uma certa forma, uma certa relevância, uma preocupação. E o que eu vim contar, amados, é assim. O Senhor me mostrava eu, uma certa hora da noite, na rua, e eu saía do local onde eu estava para atravessar para uma outra parte da cidade, algo assim do tipo. Sendo que o relógio já estava dando tipo umas 23 horas e mais alguma coisa. Estava próximo da meia-noite. Mas eu tinha algo a fazer na rua. Eu precisava resolver algo numa determinada loja. Eu precisava fazer algo naquele lugar, aquela hora, sendo que já estava bem tarde. Mas como eu tinha uma certa urgência, eu tentava ainda arriscar de conseguir resolver aquela minha situação. Eu me lembro de atravessar a rua assim, numa tentativa de ir até aquele determinado lugar para resolver aquela situação ainda. Sabia eu que já era tarde, bem tarde, mas ainda assim eu ia até lá para tentar resolver. E num determinado momento, eu me deparei que tinha um homem, e esse homem tinha me visto, e eu me lembro que ao vê-lo, eu me senti insegura. Eu olhei para ele e senti que alguma coisa ali não estava bem. Então, eu comecei a correr, comecei a retornar para onde eu tinha saído. E nesse meio tempo, eu vi que este homem também estava correndo atrás de mim, sendo que ele estava armado, estava como se fosse um fuzil. Mas, amados, mas eu corria tanto, mas tanto, mas tanto. E eu me lembro que nesse momento que eu corria, eu estava com um vestido, esses vestidos, esse tecido de filó, vestido tipo de noiva, aqueles tecido fininho, né? Que eu me lembro que conforme eu corria para voltar para onde eu estava, eu me deparei que ao voltar, eu estava com aqueles vestidos tipo como se eu fosse uma dama, algo assim. Aquele vestido bonito, sabe?
fininho, cheio de saias, como um vestido de dama, algo assim, muito bonito. Dama, uma noiva, algo desse tipo. E eu passava pelas ruas correndo muito e tinha assim como se fosse umas águas correndo, né, pelo aquele local onde eu ia passar. E eu saía eh, pulando, né, aquela, aquelas ruas, aqueles lugares que eu estava passando numa velocidade. E eu observei que tinha assim eh, umas águas por ali, tipo como se fosse um córrego, uma coisa assim, né? Pouca água, mas umas águas sujas. E eu passava por ali correndo muito, muito. E eu já entrava dentro do local, como se fosse uma outra loja, uma galeria, uma coisa assim, onde eu tinha entrado. E eu entrava lá gritando, chamando a atenção de um familiar que estava ali, né? Acho que no sonho era como se fosse meu esposo até. E eu chegava gritando a ele para que ele visse que tinha um homem armado atrás de mim. Mas eu gritava, já chegava lá dando berro para que tanto o homem se assustasse e para que ao mesmo tempo meu esposo ouvisse aquele momento meu de aflição, de desespero e tomasse alguma atitude de fazer com que aquele homem não estivesse mais correndo atrás de mim, né? Eu sei que naquele local que eu entrei, o homem, ele não entrou também não. Ele ficou tipo que parado do lado de fora. Ele não entrou. Mas eu sei que eu entrei ali e dei um berro de tipo, socorro, né? Estou sendo seguida, ou tem um homem atrás de mim, alguma coisa assim eu falei. E naquele berro, meu esposo ficou meio assim, né? É, ficou meio que assustado, né? E o homem também, por si só, ali pela rua ficou. Então, amados, o que acontece? Eu senti de estar passando isso para os irmãos, e é momento, amados, de ficarmos mais vigilantes do que nunca. É momento de ficarmos vigilantes mais que antes, pois os dias têm sido maus de todas as maneiras possíveis. O inimigo tem usado as pessoas de uma maldade tão grande que temos que desconfiar até da nossa sombra, amados. Até da nossa sombra temos que desconfiar. Onde você pensa que está tudo bem, de repente, do nada, ali pode se levantar uma contenda, uma perseguição, uma afronta, né? Situações que nós não estamos acostumados a vivenciar, podemos começar a vida daqui para frente, algo, algo que vão perturbar nossas mentes, porque nós não estamos assim. É verdade que a gente sabe que moramos num país violento, como o Rio de Janeiro, mas terrorismo, coisas do tipo, a gente não está acostumado a ver, né, no nosso dia a dia. A gente escuta muito nas reportagens, né? Mas é um alerta, amados. Podemos começar a viver coisas tenebrosas nos nossos dias. E o Senhor tem nos dado grande despertamento, tem nos despertado, porque dias difíceis, amados, estão chegando. É bem verdade que já estamos vivendo isso em outros países, mas até então nós ainda não vivenciamos aqui na nossa cidade, conosco, no nosso dia a dia, né?
Até então ainda, assim, entre aspas, estamos vivendo aparentemente dias ainda no nosso país, Brasil, tranquilos, perto de que o que outros países estão vivendo, o que eles estão vivendo lá é tenebroso. Isso nós ainda não estamos vivendo aqui no Brasil, mas temos que ter consciência, amados, que essa paz, que essa tranquilidade, ela não vai reinar por muito tempo, porque diz a palavra do Senhor que seria nação contra nação, reino contra reino. E o Brasil tem afrontado muito ao Senhor. O povo do Brasil tem afrontado muito a Deus. E dias difíceis, amados, está chegando para esse povo brasileiro, que não tem dado ouvido à voz de Deus, tem desprezado veementemente a voz do Senhor e tem dado muito mais atenção às coisas satânicas do que às coisas de Deus. Amados, essa paz que nós vivemos no nosso país está por um fio e o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem enviado seus missionários para alertar, para falar, para nos despertar. Então, amados, é hora de acordarmos desse sono e saber que temos que buscar o Senhor enquanto há tempo. Jesus está voltando, Ele está às portas. E a sua palavra nos diz que, conforme vai se aproximando a vinda do Senhor, as dores de parto aumentariam. Que é assim que é visto a vinda do nosso Senhor Jesus, como as dores de parto, como as dores de uma mulher que está prestes a dar luz ao seu bebê. Assim é a vinda do Senhor. Então, amados, que nós possamos buscar o Senhor, mas buscar mesmo, orar mesmo com intensidade, porque dias difíceis, amados, está para vir para o nosso país também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus possa nos despertar para buscar a sua face. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.